relaxando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento. Senhor, irmãos maiores que aqui estão, obrigada por aqui chegarmos, por podermos no dia de hoje ouvir os teus ensinamentos, que possamos praticá-los no nosso dia a dia, melhorando primeiramente a nós mesmos, nos ajudando, para que daí possamos ajudar os que estão à nossa volta, pedindo auxílio, pedindo socorro muitas vezes, em silêncio. Abençoa a Adriana para que ela possa falar as palavras vindas do coração. Que a leitura de hoje possa ser esclarecedora, que possamos entendê-la no seu sentido e que todos nós aqui possamos estar com os ouvidos e o coração aberto para os ensinamentos de hoje. Em teu nome, em nome da espiritualidade maior que aqui está presente, damos por iniciado mais uma palestra pública no dia de hoje. Que assim seja. Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava uma revista o que fizera e me perguntava se não faltaram algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes, e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas tereis como se julgar. Não se tem a ilusão do amor próprio, que ameniza as faltas e as desculpas? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificareis, se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho, para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercado faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Boa tarde.
Então vamos lá, né? Primeiramente, vamos tentar entender o conceito de pensamento. Porque para os fisiologistas, os materialistas, os positivistas, o pensamento nada mais é que um mecanismo de geração de ondas eletromagnéticas que são geradas através do cérebro e distribuídas ao longo do nosso corpo. Em termos espíritas, uma energia, o pensamento, uma energia proveniente do espírito que é capaz de manipular uma série de outras energias, estruturas e conteúdos. O pensamento é um subproduto do espírito. É uma energia, e sendo energia é algo que é a natureza física. É uma energia que pode ser convertida em outros tipos de energia. Quando um processo de reencarnatório, ou seja, quando estamos ligados ao nosso corpo físico, temos essa energia, esse poder, esse pensamento. E quando estamos no mundo espiritual, usamos também essa energia, que é o pensamento. Usamos como? A espiritualidade sempre nos diz. Por quê? Estamos no corpo físico, isso daqui fica. Certo? Então, o pensamento não fica exatamente no nosso cérebro, que aqui também fica. Então, ele está em nossa alma, em nosso espírito. Quando estamos no mundo espiritual, com o nosso pensamento, a gente faz o quê? A gente pode plasmar as coisas. Lá no mundo espiritual, a gente usa o pensamento para plasmar coisas que são semimateriais, coisas materiais, construções, como muitos dizem nos livros, onde tem as nossas colônias. Então, tudo é plasmado pelo nosso pensamento. Como diz muito no livro de André Luiz, né? Então, ele é o quê? O nosso pensamento é uma energia básica no universo. Certo? Portanto, se nosso pensamento é criador e gerador de ambientes onde nós vivemos, o quanto nós temos que cuidar o que pensamos. Certo? Porque o próprio Cristo uma vez nos disse que todas as guerras, todas as diversidades, elas nasceram no pensamento, no interior do homem. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente coloca, isso ela toma uma forma. A partir do momento que você teve um pensamento, conforme for a intensidade dele, você já está plasmando uma forma para esse pensamento. E daí a gente fica se pensando, né? E perguntando: como é difícil nós controlarmos o nosso pensamento para não nos prejudicarmos e não prejudicarmos alguém. Se ele tem todo esse poder, se a gente é o que a gente pensa, temos que começar a analisar o que está acontecendo na nossa vida e o que a gente tem que mudar nos nossos pensamentos, nas nossas energias, porque o pensamento é uma energia. Então, tudo que eu coloco nele, tudo que eu estou pensando, eu estou emitindo uma energia. E isso vai ficando em minha volta, vai ficando nos locais que eu me encontro, porque a gente não pensa que, por eu não verbalizar às vezes um pensamento que eu tenho, ele não ficou na atmosfera. Ele ficou assim. Então, o quanto cuidado a gente tem que ter com os nossos pensamentos. Se somos o que pensamos, certo? Se somos filhos da luz,
Se nossos pensamentos têm a força semelhante à de Deus, se somos co-criadores, agimos sobre nossas energias em nossa volta, consciente ou inconscientemente isso acontece, certo? Nós criamos aquilo que pensamos. E aí? O que temos que fazer e qual o cuidado que temos que ter, certo? Porque quando desejamos muito uma coisa, quando nós pensamos, se nós criamos esse pensamento, isso tudo tem um peso. Então vamos dar um exemplo. Se pensamos coisas boas, se estamos com uma energia boa, se estamos felizes, se estamos fazendo uma atitude, tendo uma atitude boa, isso é uma coisa leve. Então a nossa energia está leve. Isso é uma coisa que, se botar em peso, é uma coisa quase que nem uma pluma. Então dá uma sensação de bem-estar. Agora, se nós tivermos pensamentos deprimentes, desagradáveis, tivemos mágoas, amarguras, ódios, o quão seria esse peso? Bem pesado, né? Ele se faz uma energia muito pesada. E isso vai para onde? Se somos o que pensamos, e se nosso cérebro, ele emite, se tem esse poder do pensamento, ele emitir os neurônios, as células. Imagina quando a gente pensa uma coisa ruim, isso tudo está passando para o nosso corpo físico. Ele está indo na nossa corrente sanguínea, ele está indo em cada célula. Aí a gente fica pensando, tá, mas se tudo isso a gente consegue fazer com o nosso pensamento, então, aonde eu estou nesse momento? Em que período, que fase da minha vida eu estou? O que eu estou pensando? O que eu posso estar fazendo, me prejudicando com o meu pensamento, com as minhas energias? E que pensamento eu estou tendo, que eu estou tendo sintonia com que tipo de pensamento que está no ambiente? Até de desencarnados. Que tipo de energia eu estou deixando e que eu estou emanando, que eu estou deixando me afetar e que eu estou emanando? Que tipo de energia é essa? Se o pensamento ele tem todo esse poder. Então o que eu tenho que fazer? Sabendo disso, né, que temos essa energia toda em nosso pensamento, temos que começar a olhar a cada dia como falava a leitura ali. Porque pesquisadores, eu tenho aqui uma informação, pesquisadores numa universidade, para a gente ver como o pensamento ele é importante, muito mais importante do que a gente imagina. Teve uma universidade que ela queria pesquisar qual era o limite do pensamento. Até onde ele poderia chegar e comprovar isso cientificamente. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um sensitivo telepata, botaram lá no campo, na universidade, em uma sala. Combinaram com mais 4 voluntários que, em determinada hora, em determinado momento, um ficou no campus mesmo, naquela universidade. O segundo, ele foi para uma outra cidade. O terceiro, ele foi para um outro estado. E o quarto, ele foi para um outro país. Aí combinaram que, determinada hora, cada um deles iriam fazer o quê? Aonde eles estivessem, eles iriam olhar ou uma imagem, um objeto, alguma coisa. E iriam mentalizar e mandar esse pensamento para o telepata que estava na universidade. Então, determinada hora,
E já estava tudo combinado, cada qual saberia a sua hora. E o que eles teriam que fazer para comprovar? Eles teriam que bater uma foto do que eles olharam, que eles mentalizaram, que eles viram. E o sensitivo teria que fazer o quê? Desenhar o que ele tinha recebido. Então, o que eles fizeram? Cada qual no seu horário foram emanando. Um foi vendo o que estava na universidade, ele estava numa praça, ele viu um banco com umas árvores e pegou e fotografou aquilo lá. Depois de tudo feito tudo isso, voltaram todos para a universidade e foram comparar as fotos que tinham colocado com os desenhos de cada um que o telepata tinha desenhado. E nisso, vendo e comparando, começou com o que estava mais próximo dele. Realmente o desenho fazia exatamente o que ele tinha visto na foto, o que a pessoa tinha emanado, ele recebeu. O que estava na outra cidade, exatamente a mesma coisa. O que estava no outro estado, exatamente a mesma coisa. O que eles mentalizaram, ele conseguiu captar na mesma hora. Uma paisagem, um objeto, ele desenhou exatamente o que estava lá. Fazendo isso, o que eles descobriram? Que independente da distância que eu esteja, quando eu estou emanando um pensamento para uma pessoa, ele vai chegar no mesmo instante que eu pensar. Eu pensei, quem tem mais sensibilidade, captou. Então, fazendo isso, o que eles queriam ver isso ali? A velocidade do nosso pensamento. Existe a velocidade da luz, certo? Não existe nada mais rápido que a velocidade da luz. É o que dizem pra gente. Com essa pesquisa, eles descobriram que o pensamento ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Aí a gente fica pensando assim, gente, se é tudo isso, se é tão rápido assim, então quando eu estou emanando, certo? Um pensamento, que eu estou criando, imagina o que eu posso criar, tudo de bom e de ruim. Se esses pensamentos chegaram com a pessoa que, tudo bem, ele tinha uma sensibilidade maior de ver, mas todos nós temos um menor ou maior grau, uma sensibilidade. Se eu estou emanando um pensamento que muitas vezes eu acho assim, não vai fazer mal, eu só estou pensando, mas eu estou com aquele sentimento de raiva com alguma pessoa, ou eu estou com um sentimento de inveja, de ódio. Se eu estou pensando noutra pessoa, olha só o mal que eu estou fazendo para a pessoa e principalmente para mim. Por quê? Se tem essa capacidade que eles conseguiram registrar esse poder todo do nosso pensamento, então isso é do nosso dia a dia, é todo dia isso. E a gente tendo esse conhecimento, a gente começa a se policiar. Porque tem pessoas que são muito otimistas, mas tem aquelas que são pessimistas, que nada dá certo, reclamam de tudo. Tudo, já amanhece o dia, acordam de manhã já reclamando de tudo que tem que fazer, que tudo vai dar errado. Vocês acham que o dia dessa pessoa vai dar alguma coisa certa? Se ela já acorda pensando que não vai dar certo? Se ela já entra numa sintonia de energias que ela mesma atrai para ela, alguma coisa vai dar certo no dia dela? Não. Ela só vai atrair, ela só vai entrar em sintonia com aquilo que ela está conectada. Então, se a gente sabe disso, e tem todo o conhecimento que a gente já tem aqui, sabendo que até no mundo espiritual é o nosso pensamento que a gente tem que usar para as coisas boas e construir coisas boas,
a gente tem que começar a controlar os nossos pensamentos. Saber a qualidade deles. Ah, mas aí vocês vão dizer assim: como é que eu faço isso? Como é que eu faço para começar a mudar os meus pensamentos? Porque não é fácil, né? Dizem que não é fácil. Mais pra frente aqui vocês vão ver que eu descobri que eu fiquei com vergonha quando eu descobri isso. É tão fácil, gente. Agora, para mudarmos o nosso pensamento, isso se chama uma... É muito engraçado. Eles chamam plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral. O que é isso? É a força e a forma do nosso pensamento que a gente imprime em nosso pensamento. Ela fica impressa. É uma coisa, por exemplo, como vocês vão numa sala de aula, um exemplo. Numa sala de aula e o professor ensina para vocês alguma coisa. Uns vão pegar, outros não. Aqueles que pegaram, eles fizeram isso. Eles botaram essa plasticidade, eles imprimiram isso e aprenderam. Então, quando a gente bota muita força, muita vontade em qualquer pensamento, isso fica impresso. Então, se a gente pensa coisa ruim, vai ficar impresso. E aquilo ali é difícil de tirar? Porque já está ali. Você vai ter que mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para conseguir, de novo, imprimir esse novo pensamento, essa nova conduta, esse novo estilo de vida que você está querendo. Tem que fazer o quê? Se muitas vezes queremos mudar e não conseguimos, por que não conseguimos? Né? A neuroplasticidade autodirigida. O que significa isso? Você sabe o que é isso? É você poder mudar se você quiser. Um nome tão estranho, né? Neuroplasticidade autodirigida. É simplesmente o que é? É você mudar se você quiser. Como isso? Aprendemos em outras encarnações, já tivemos várias, aprendemos nessa encarnação. Então tudo isso está lá impresso no nosso pensamento, no nosso cérebro, no nosso espírito. Está tudo lá impresso. O que a gente tem que botar em prática o que a gente aprendeu? Se a gente tem a mania, se tem o costume de ter pensamentos negativos, de pensar mal de todo mundo, de falar mal de todo mundo, temos que fazer o quê? Botar em prática o contrário. Começar o quê? A policiar os pensamentos. Como fala a leitura na pergunta 919? É nos conhecendo, é botando em prática, como Santo Agostinho falava, todo dia, à noite, antes de dormir, começar a nos analisarmos, ver o que mais pega, o que mais está nos incomodando, o que realmente a gente está fazendo, o que a gente está imprimindo nisso. O que a gente pode mudar? Quais os vícios ainda que eu tenho muito forte ainda? É só assim que a gente começa a mudar. É nos conhecendo, é saber quais são as minhas deficiências e quais são as minhas qualidades. E começar a podar as minhas deficiências, mudando o meu modo de ver e de pensar. E principalmente o meu modo de agir. Porque também não adianta eu ter outros pensamentos. Eu vou pensar assim, eu quero mudar de emprego. Eu quero um novo relacionamento. E aí? Eu fico de braço cruzado em casa, esperando plasmar um novo emprego, né? Não é assim também. Temos que ir buscando as coisas.
correndo atrás, vendo oportunidades, porque senão seria muito fácil, né? Se pensássemos, estaria na nossa frente. Não, a gente plasma sim, mas a gente tem que correr atrás para realizar aquilo lá, porque senão vai ficar só plasmado lá e não vai. Muito pelo contrário, em vez de ajudar, vai acabar prejudicando, porque eu estou colocando a minha energia em uma coisa que eu não estou indo atrás. Estou colocando a minha energia numa coisa que eu, no fundo, será que eu quero mesmo? Será que... aonde que eu quero chegar? Se eu sei que todos esses pensamentos, essa carga energética, ela faz mal para o meu corpo, e mesmo assim eu continuo a pensar, será que realmente eu estou querendo mudar? Será que realmente eu estou querendo sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente entra e é muito mais fácil eu acusar o outro, eu botar o problema e o defeito no outro e não me melhorar? Será que eu não tenho que começar por mim? Aí eu mudando meus pensamentos, eu vou começar a formar, a ter uma energia que transforma os pensamentos. Começamos pela gente, dentro de casa. Aí a gente vai começar a contaminar com os bons pensamentos, o que realmente a gente quer para a nossa vida. Assim a gente vai conseguindo, nos conhecendo e botando em prática um pouquinho todo dia, a gente vai começando a ter outros tipos de pensamento, a direcionar melhor o que a gente quer. Porque às vezes a gente entra num estado de pensamento, de perturbação tão grande que, na verdade, se você for parar para analisar, você não sabe o que quer. Se eu perguntar para vocês assim, o que vocês querem da vida de cada um de vocês? Vocês saberiam me dizer de pronto? Muitos saberiam, muitos eu acho que não. Porque na verdade a gente busca alguma coisa, mas a gente não sabe nem o que está buscando às vezes. E a gente entra nesse estado de pensamentos e ideias que acabam nos perturbando e a gente não vê um direcionamento. A gente não pega e não faz uma prece. Por que quando a gente vem na conversa fraterna, às vezes as pessoas vêm com alguns problemas e normalmente a gente indica, as pessoas acham que pode às vezes até pensar assim, meu Deus, mas por que a pessoa me indicou fazer o evangelho no lar? Por que ela me indicou de fazer uma oração quando eu estou num estado de que eu estou tendo um problema, eu estou num estado de agitação ou que está acontecendo alguma coisa? Por que eu vou fazer orando? Porque quando a gente para tudo que está fazendo em qualquer situação e você se conecta com o nosso Pai Maior, com uma energia diferente, e você tem fé realmente, você sai desse estado que você está e você começa a entrar numa outra sintonia. Aí o teu anjo da guarda vai conseguir chegar perto de você, às vezes vai conseguir até te intuir a resolver o que você tem que resolver. Porque quando a gente está nesse estado de pensamentos que perturbam, a gente dá abertura para pensamentos também de desencarnados. Mas só vai isso acontecer se a gente permitir. Tem muitos casos que a gente vê que as pessoas assim, mas eu tento mudar, eu tento fazer, mas esse pensamento é persistente. Eu acho que eu estou tendo uma influência espiritual. Mas, pode até ser, mas, tem um porém, só vai me afetar se eu estiver na mesma sintonia que esse espírito que quer fazer algum mal, com essa energia que quer me fazer mal. Então, se eu sei disso, que eu tenho que entrar em outra sintonia, que eu entrando em qualquer lugar que eu esteja, entrando num estado de oração, eu consigo quebrar
essa sintonia e consigo ter um outro tipo de energia, por que eu não faço? Por que eu fico esperando que algo aconteça se isso depende de mim? Então, a gente sabendo disso, sabendo que o pensamento tem esse poder, que a gente consegue sair desse estado de pensamento de perturbação, que a gente consegue se conectar com uma pessoa. Um exemplo muito simples que a gente vê muito aqui na casa. Quando tem alguém doente, às vezes nos ligam e a gente não pode estar perto. A gente vai fazer tratamento à distância, vai fazer uma vibração para a pessoa à distância. Aquela oração não chega na pessoa, a pessoa não sente, ela não começa a ficar bem, mesmo ela já estando desencarnada. A gente faz isso, certo? Por que a gente não pode fazer isso com as pessoas encarnadas e emanando bons pensamentos? Por que a gente não consegue, quando está em um estado já que o corpo já está pedindo, que tem alguma doença, a gente não consegue mudar o nosso modo de pensar para começar a mudar a química do nosso corpo para melhorarmos? A medicina já nos diz que qualquer tratamento, se a pessoa for otimista, se ela tiver boa vontade, pensamentos positivos, ela consegue sim melhorar muito mais rápido, não sentir tantos efeitos do tratamento, do que uma pessoa que está naquela situação de doença, às vezes fazendo uma químio, às vezes fazendo uma cirurgia, e ela está com um estado de pensamento, uma energia tão baixa, um pessimismo tão grande, que ela não tem o mesmo processo de melhora de uma pessoa que está sabendo que está passando por aquilo por algum motivo e se resignando, e sim, tendo um pensamento positivo, tendo fé, tendo força de vontade de que aquilo vai passar, ela consegue estar num estado de energia e de pensamento muito melhor do que uma pessoa que está lá sendo pessimista. Ela vai ter uma melhora. Por quê? Porque assim, tudo que o médico fizer, o remédio que ela vai tomar, porque tem gente que já diz assim, não adianta eu tomar esse remédio que não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Se eu botar na minha cabeça que isso não vai fazer efeito, não vai fazer efeito. É a mesma coisa que podem me dar um copo de água e dizer que ali dentro tem um remédio milagroso e eu me curar. Por quê? Porque aquilo ali vai estar a minha fé. Eu vou estar imprimindo os meus pensamentos, a minha vontade, o meu desejo de melhora vai estar ali. Então, isso ocorre com os nossos pensamentos. É a mesma coisa um tratamento espiritual. O nosso tratamento de maca aqui. Vou dar um exemplo do que eu convivo e percebo. Tem pessoas que têm um resultado que são rápidos. Vão ali, mas porque elas estão ali dentro, estão receptivas. Elas estão com um pensamento conectado. Agora, a partir do momento que você deitou na maca, pode descer Jesus Cristo do lado de vocês, se vocês não quiserem, não vai acontecer nada. Por que isso? Porque eu bloqueio, porque meu modo de pensar, eu mesmo atrapalho a minha evolução, o meu melhoramento. Porque não adianta a boa vontade do passista, da espiritualidade que está ali. Não adianta se eu não quero melhorar. Por isso que eu pergunto para vocês,
será que a gente quer melhorar mesmo? Será? Será que não é conveniente eu me vitimizar? Será que não é conveniente eu estar doente? Será que não é conveniente eu entrar em depressão? Tudo isso a gente tem que se perguntar, porque as coisas estão ali. E não é difícil. Não é difícil. Aqui, quer ver? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 909. Pode um homem, mediante esforços, domar suas tendências negativas? Kardec pergunta. Aí eu pergunto para vocês: mudar é fácil ou é difícil? Difícil. Aí o Espírito responde assim: sim, mediante o esforço muito insignificante, a gente consegue mudar. Mas aí então eu pergunto, se é tão insignificante, se os Espíritos estão dizendo que o esforço que a gente tem que fazer é tão insignificante, não é fácil mudar? Não é coisa da nossa cabeça? Não é o nosso pensamento? Não é o nosso pessimismo? Porque o Espírito está falando, não é ninguém. Ele falou para Kardec isso. Aí ele continua a resposta da pergunta que Kardec fez. O que vos falta é vontade. Então, o problema é mudar ou o problema é a vontade de mudar? A gente tem que se fazer essa pergunta. Porque não tem lógica. Eu acho que todo mundo quer uma vida melhor, quer ser feliz, certo? Porque não tem lógica. A pessoa vai dizer assim, mas eu não consigo mudar. Mas todo mundo quer. Todo mundo diz, mas eu quero mudar, porque eu quero ter bons pensamentos, eu quero ser feliz, eu quero mudar o meu emprego, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma pessoa mais caridosa, eu quero melhorar minha moral. Será que quer? Se a própria espiritualidade nos disse isso, que é insignificante o esforço que a gente tem que fazer, e tudo depende da nossa vontade. Então, e aí? Aonde está a nossa vontade? É isso que a gente tem que se perguntar todo dia, quando a gente for fazer o que Santo Agostinho fazia. Aonde está? Qual é a minha vontade? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar daqui a 1 ano, por exemplo? O que eu quero para a minha vida até lá? Eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou indo por aquele caminho? Eu estou tendo vontade? Eu estou imprimindo a minha vontade? O meu modo de pensar? Eu estou botando a minha energia positiva? Eu estou mudando as atitudes para chegar naquilo lá? Se às vezes eu nem sei aonde eu quero chegar? E tudo isso gira em torno dos nossos pensamentos e das nossas energias. Porque a nossa vontade, os Espíritos já estavam dizendo aqui, é a nossa vontade. Porque às vezes é mais conveniente eu estar dodói. Porque depende de quem? Só depende de mim. Eu não posso botar a culpa em ninguém. Eu não posso passar para o meu próximo a minha melhora. Eu não posso querer que eu esteja de pensamentos positivos, que eu esteja uma saúde melhor, que os meus problemas, que a minha depressão vá embora. Mas eu quero que o outro esteja isso por mim. Como? É eu que tenho que mudar.
É eu que tenho que imprimir essa minha vontade. Eu que tenho que fazer por merecer. Eu é que tenho que botar em prática tudo que eu já aprendi. Eu tenho que me conhecer. Se o pensamento tem todo esse poder, não vai ser difícil, justamente como os espíritos falaram. Não vai ser difícil a minha mudança, mas eu tenho que ter essa minha vontade. Eu tenho que botar amor nas coisas que eu faço. É como pegar uma receita de um bolo. Vamos pegar 5 pessoas e dar o mesmo ingrediente para cada uma delas, para fazer um bolo. Cada uma vai fazer e o bolo vai ficar diferente de cada uma delas. Qual é o bolo que vai ficar melhor? Aquele bolo que a pessoa fizer com amor, com vontade, imprimir naquilo que eu estou fazendo a vontade de fazer, a vontade de servir, de fazer qualquer coisa. O que vai estar gerando ali é a energia do amor. Não vai dar certo com os mesmos ingredientes. Uma pessoa está lá fazendo bolo, está pensando negativamente, o bolo vai embatumar, vai virar uma coisa. Com os mesmos ingredientes. Então, o que isso quer dizer? A nossa energia é tudo que a gente faz. Isso dali é uma coisa que é comprovado, está ali. Então, a gente tem que pegar os ingredientes que a gente aprende no nosso dia a dia. O que é? É o que a gente aprende numa palestra, é o que a gente lê num livro, é o que a gente, quando começa a se conhecer, é pegar todos esses ingredientes e fazer a nossa caminhada, um bolo melhor, que cresça melhor, botar amor àquilo que a gente quer, que seja uma melhora de uma saúde, que seja num relacionamento, que seja no trabalho, é imprimir essa força de vontade, esse amor, botar essa garra. Todos esses ingredientes todo mundo tem, mas a forma que cada um coloca é que está a diferença. Por que tem bolos de uns que crescem mais e outros embatumam? Então, ali que a gente tem que começar a se perceber e botar em prática todo dia isso, fazendo o evangelho, se conectando em oração. Quando a gente sente que tem um pensamento, que a gente chega em algum lugar que não se sente muito bem, tenta não se conectar com aquilo. Comece a levar o pensamento, porque daí você não entra na sintonia daquilo que está no ambiente de uma pessoa. Uns têm mais, outros menos sensibilidade, mas todos vão sentir de alguma maneira. Mas cabe a nós decidir em ficar ou sentir e dizer: não, esse não é meu. Cabe a cada um de nós. Não é assim quando você vai dar um presente para uma pessoa? Você vai dar um presente para a pessoa não aceita. De quem é o presente? É seu, né? Então, isso acontece com o nosso dia a dia. Com os nossos pensamentos, com as nossas energias. Se não for um presente agradável, não aceite. E procure não querer dar um presente que não for de agrado de ninguém. Seja ele com pensamento de inveja, com uma mágoa, de ódio, de rancor, que isso tudo é um veneno que corrói o nosso organismo e corrói a nossa mente. Então, fazendo isso, fazendo essa oração todo dia de noite, botando em prática o que a gente aprendeu, manipulando os ingredientes que a gente tem do nosso dia a dia, com os pensamentos positivos, porque tudo que a gente pensa, a gente cria. Então vamos começar a criar um dia melhor, uma manhã melhor, uma tarde melhor, uma noite melhor, o dia seguinte melhor. E assim vai, porque daí daqui a pouco as nossas atitudes estão melhores,
o nosso comportamento está melhor e a gente vai ver que os nossos pensamentos estão completamente diferentes e com uma energia muito melhor. Que possamos começar então essa semana meditando sobre isso, de como a gente pode usar os nossos ingredientes para fazer o nosso bolo crescer e usar ele de uma maneira diferente dos outros, com mais otimismo, com mais garra, com mais vontade, a vontade verdadeira. Vamos imprimir amor no que a gente faz, em todos os dias, em tudo que a gente faz. Colocando o amor, não vai ter pensamento negativo, não vai ter energia negativa que vai conseguir chegar perto da gente. Boa semana a todos. Só relembrando então de tudo isso que a Adriana falou, que as nossas doenças, como ela falou, eu acredito, não li em nenhum livro isso, 90% delas começam com o nosso pensamento. Temos doenças programadas no mundo espiritual? Sim, temos doenças programadas, mas acredito que mais de 90% são nós mesmos que criamos com os nossos pensamentos. A medicina já está aí há muito tempo fazendo pesquisas e comprovando que tudo começa no psique e depois afeta o corpo físico. E uma outra coisa muito interessante que ela falou sobre a neuroplasticidade. Comecei a ler o começo de um livro que fala sobre a neuroplasticidade, os 2 médicos que descobriram isso com o próprio pai que teve um AVC, né? Pois pensávamos que o cérebro era rígido. Uma vez ele afetado com um AVC, com qualquer outra coisa, ele não se recuperava. E aí esses médicos viram, após a morte do pai, com uma biópsia, de que o pai teve um AVC enorme, de todo o tronco encefálico, e eles conseguiram ensinar ele novamente a engatinhar, andar, falar, voltou a dar aula numa universidade, e aí viu-se que o cérebro é plástico. Ou seja, se alguma região morre, a outra região assume a função daquela. E aí parou-se de dar limite às coisas. Então, qualquer pessoa que tenha uma necessidade especial, que tenha alguma, né? Então, eles hoje batalham em cima disso. E aí também encaixando com o que ela falou, com o pensamento. Tudo em conjunto, não é? Então, assim, pediram também para relembrar, né, voltando aos avisos, sobre a ingestão de bebida alcoólica, né? Você pode deixar sua fichinha na cadeira, para não estar atrapalhando o trabalho, não nosso, porque nós somos meros coadjuvantes, mas sim da espiritualidade maior, que é quem faz todo esse trabalho maior aqui nessa casa. Vamos então ouvir a oração final, depois dessa bela palestra no dia de hoje. Pai maior, espiritualidade boa e amiga, nossos anjos de guarda, que estão sempre ao nosso lado, tentando nos intuir, nos ajudar, que possamos agora, no decorrer da semana, nos policiar com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e que eles assim possam chegar mais próximos, nos intuir, nos proteger, nos guiar. Que essa semana seja de reflexão, que possamos levar para o nosso dia a dia um pouquinho do ensinamento do nosso Pai Maior. E temos só que agradecer, Senhor, ao dia, à nossa vida, a tudo que temos. Obrigado à irmã Lúcia, mentora da casa. Obrigada, irmão Roger, e a tantos outros que sempre nos intuem e nos auxiliam. Que assim seja.